Quando ele abaixou para olhar aquilo que estava caindo nos pés dele, eu falei assim, a hora é essa. Eu dei um salto e fui na direção dele. Ele, quando viu, já estava em cima, não dava para ele fazer nada, ele virou de costas, eu segurei as duas mãos dele. Aí começamos uma luta corporal, onde ele tentava fazer disparo, me acertar, e eu falei assim, olha, eu não largo as mãos dele, porque se eu largar, ele vai me acertar. Eu tinha um carro importado, um carro antigo, que era um Firebird, não sei se o pessoal aí sabe o que é isso, Firebird 1971. Aí, um carro que, porra, eu cuidava como se fosse um bibelozinho. Pesquisa o carro aí, cara, por favor. E corta a câmera pra ele também, por favor. E esse carro, eu ia fazer a vistoria no dia seguinte. Então, saí de serviço no quartel, no BOPE, fui para casa, esse é verão, tomei um banho e a minha ex-esposa me pediu para acompanhá-la num banco que tinha na Suburbana, onde ela ia comprar vale transporte. Naquela época, vamos chamar assim, década de 80, mais ou menos década de 80 ou 90, início de 90, tinha muito roubo a pessoas que faziam aquisição de vários transportes na saída do banco, assim, assado. Eu tinha parado num estacionamento com esse meu Firebird, que era um espetáculo carro, acompanhando a minha esposa. Ela comprou, fomos para o interior do estacionamento, embarcarmos no carro e voltarmos para casa. Quando eu abro a porta para ela, sempre fiz isso, abri a porta primeiro para as mulheres, depois eu abro a minha porta. Abri a porta para ela e percorri a frente do carro. Quando eu estou de costas, chegando na minha porta, eu ouvi um barulho de catraca, cleque, 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 e olhei para trás, era uma moto desligada que estava vindo garagem adentro, e o camarada já desembarcando com uma pistola na mão, né? Me pedindo os vales transportes. Não estavam comigo. Estavam com a minha ex-esposa, que já estava dentro do carro. Eu estava com uma pasta que na época se usava muito, e eu era secretário de um conselho de justificação. É um processo administrativo na PM, onde oficiais são submetidos. Então, como eu era secretário, escrivão, esqueci o termo já específico, eu estava com esse documento dentro da minha pasta. Para resumir a história, o camarada pedindo, exigindo, eu querendo entregar a pasta toda para ele, para que ele levasse a pasta e não levasse os vales transportes. Porque a partir do momento que ele pegasse a minha pasta, fatalmente ele ia desejar abrir, me daria condições de eu sacar minha arma e fazer os disparos que eu queria fazer nele. Eram dois, um ficou na moto, a uma distância, de repente, de 30 metros, esse que se aproximou ficou mais próximo de mim, assim, uns 2 metros, 2 metros e meio. Bom, para resumir a história. Aí no primeiro momento, então, você precisava causar aquela distração. Causar distração, dificultar algumas coisas. Só sei que ele, a qualquer momento, num determinado momento, ele queria que eu virasse de costas. Olha o carro aí. É esse? Não, 7.1. Tem que botar. A 7.1 tem essa carroçaria aqui, ó. Coloca lá em cima lá, o 7.1. É essa aqui, ó. Nossa, cara. Ele é vermelho. Esse aí é um brinquedo, né? Pelo visto. Não, esse é um brinquedo. Não, mas é uma miniatura, né? Só que era uma dessas de verdade. Esse aqui é um 7.7. Calma aí. O meu era parecido com aquele ali, ó. O azul? Não, esse vermelho. Esse aqui. Parecido com esse aqui. Esse aqui. Um espetáculo de carro. Isso aí é da época que tu gostava de... Carros antigos. De carros antigos, né? Tu falou que chegou a ter 7. Não necessariamente de antigo, né? Bem... Colecionado. Aí... chegou numa hora que o camarada queria que eu virasse de costas. A minha arma estava nas costas. E a minha sorte é que, como era verão, eu cheguei em casa, tomei um banho, saí do serviço, tomei um banho, botei uma calça jeans, aquela calça jeans que você acaba de lavar, que ela está colada no corpo e que não precisa você colocar cinto. Eu estava com a arma direto ali na calça, sem cinto, sem nada. E os meus carregadores da minha arma estavam no bolso de trás. Aí o cara queria que eu virasse de costas. Se eu virasse de costas, ele ia ver a minha arma. Se visse minha arma e meus carregadores,
ele fatalmente ia me executar. E eu falando, que é isso? Os vales estão aqui na bolsa, empurrando a pasta para ele, botei assim no capô do carro, empurrando para ele. E ele, ora, pensava em pegar a pasta, ora, alguma coisa dizia para ele que eu tinha que continuar virando de costas. Ele precisava continuar exigindo que eu virasse de costas. Aí vai, até que a minha ex-esposa pegou os vales que estavam na mão dela, jogou no capô do carro. O carro estava polidinho, pronto. Antigamente a gente fazia isso, preparava o carro como se fosse para um casamento, né? Para fazer uma vistoria. Os vales de transporte que ela comprou bateram assim na tampa do carro e foram deslizando, até que caíram na frente dele, na frente do carro. Para quem não é dessa época, vale de transporte é uma cartela, assim, uma cartela, um conjunto de cartela. Eu peguei essa época aí. Aí, quando ele abaixou para olhar aquilo que estava caindo nos pés dele, eu falei assim, a hora é essa. Eu dei um salto e fui na direção dele. Ele, quando viu, já estava em cima, não dava para ele fazer nada, ele virou de costas, eu segurei as duas mãos dele. Aí começamos uma luta corporal, onde ele tentava fazer disparo, me acertar, e eu falei assim, olha, eu não largo as mãos dele, porque se eu largar, ele vai me acertar. Como eu não estava com cinto, nessa, vou chamar rixa, a minha arma acabou caindo no chão. Sim. E eu percebi que o outro viu a minha arma no chão. Aí eu tinha duas coisas, ou eu continuo com esse camarada segurando, ou eu vou continuar segurando e o outro vai embora, ou eu continuo segurando, o outro vem aqui, pega minha arma e acaba me executando. Aí, num determinado momento, ele já tinha tentado fazer alguns disparos, tentando acertar minha perna, isso, aquilo, outro. Eu falei assim, eu vou tentar dar um golpe nele pela frente, para que ele, empurrando ele se desequilibre e caia no chão. Eu salto sobre a minha arma, pego a minha arma e faço o tiro nele. E fiz exatamente isso. Só que ele não caiu tanto quanto eu gostaria. Mas mesmo assim, ele não foi capaz de fazer disparo. Eu peguei a minha arma, fiz disparos, mas ele já estava em processo de fuga. E embalou, sentou na moto, zarparam dali. Isso foi uma reação que eu tive. Sorte de não ter sido atingido. Tive êxito de não ter sido executado, mas não conseguia atingi-los, porque eles pegaram a moto. Naquele corredor do estacionamento, nós tínhamos um final de tarde, mês de dezembro, que era aproximadamente, sei lá, aqueles dias iniciais de dezembro, onde ainda tem muito movimento na rua às 16 horas, a avenida suburbana estava congestionada. Naquilo que eu falei, que é o princípio do adestramento, o princípio da oportunidade, o princípio da legalidade, eu tinha o primeiro, mas não tinha os outros dois. Eles estavam em fuga e eu não consegui mais pegá-los. Então foi essa a situação que no primeiro momento não dava para ter sacado o armamento? Não, porque quando eu cheguei na minha porta, ele já estava com a arma na mão. Quando você avança para segurar as mãos? Não, ou eu sacava ou eu segurava ele. Ou dava bote. Sim. E aí, o fato do armamento estar solto é inevitável, né? Ele estava solto, embora a calça, como eu falei, estava justa, mas não estava no couro, foi não estava tanto quanto eu gostaria para num conflito desse ela se manter no mesmo lugar. Funcionaria se fosse num outro cenário. Nesse cenário. Nesse não dava. Um belo dia eu vinha trafegando na Washington Luiz, uma segunda-feira à noite, 22 horas. Isso em 2000, 2001, por aí. E nessa época, eu era subcomandante do BOPE, já era subcomandante, e lia todo dia as resenhas policiais. E sabia que naquela região tinha aquele tipo de roubo onde um carro aborda o outro na estrada ou na subida da serra. Os delinquentes pegam as vítimas, levam até a Zona Sul ou qualquer local assim, nos caixas eletrônicos, porque naquela época o caixa eletrônico ainda fazia saques durante a madrugada sem limite, né? E aconteceu, uma semana antes dessa minha ocorrência, com um casal recém-casado que estavam indo para Petrópolis. Foram levados para o Leblon, Ipanema, por ali, e fizeram saques. Então, eu estava entrando de férias, estava levando um fuzil
um M4 que a unidade possuía. Aí eu estava subindo para Petrópolis, estava entrando de férias. No dia seguinte eu iria naquele stand que tem de tiro em Petrópolis para poder experimentar aquela arma mais calma. Embora a PM tivesse diversos stands, mas os stands estavam sendo utilizados nas diversas necessidades, né? Então eu não queria ficar perdendo tempo, não queria perder tempo. Aí, de repente, vou resumir agora a história, começo a observar que eu vinha sendo acompanhado por um carro, eu estava com um fuzil do lado e uma pistola, que era minha, na mão. Eu, andando a 80 km por hora, ouvindo música e vendo aquele carro se aproximar gradativamente de mim. Eu falei assim, pô, é como se ele quisesse parar janela com janela para perguntar se eu tinha isqueiro para acender o cigarro. Tem fogo aí? Tem fogo aí. Tu respondeu. Aí os camaradas vieram, eu estou acompanhando pelo retrovisor, mas fingindo que eu estava assim, desatento, já com a arma na mão. E quando eles emparelharam, quem estava do lado do carona já anunciou assalto. Mas da seguinte maneira: polícia, perdeu. Falei, pô, polícia perdeu não combina na mesma frase, né? Polícia perdeu, eu falei, pô. Talvez se eu fosse um qualquer do povo, poderia acreditar. E talvez eles mesmos, porque tinha relato deles especificamente, eles estavam até numa Uno prata, era esse carro exatamente que tinha praticado o assalto, que foi referência numa semana anterior. E eu olhei assim, o carro não é de polícia, tinham 4 pessoas dentro, o meu carro era mais novo do que esse carro, eu dei uma catucada no freio, automaticamente ele entra na minha frente, né? Cada um na sua faixa de rodagem, né? De rolamento. E eu passei fogo nos 4. Passei fogo, eu fui freando, e eles freando também. E eu não entendia por que os caras estão recebendo tiro e estão freando também, né? Será que é para receber mais tiro? Aí tinha um M4 ali pronto. Ainda tinha um M4 ali do lado. Aí eu parei dentro da minha faixa de rolamento, ele parou meio atravessado, eu troquei o carregador da minha pistola, aí foram mais 15 tiros em cima deles. Bom, isso aí, eu não vou perder tempo relatando o restante da ocorrência. Isso foi um fato. Não se preocupe. Pode relatar aqui o porquê a gente gosta, o público gosta também. Tá bom. Primeiro, meu questionamento na hora é assim, pô, se eu estou fazendo tiro nos caras, por que eles estão freando? Teoricamente, deveriam acelerar. Aí depois, ao final, é que eu fui entender, fazendo uma análise do veículo. Os camaradas, aí eu fiquei sem munição da minha pistola, só estava com a munição do fuzil, e já tinha dado 30 tiros nos caras, né? 30 dividido por 4? Dá 7 para cada um. 28, né? Mas vai ter um idiota que vai falar assim, isso é um excesso. Excesso é o cacete, porra. Bem. E aí você estava confrontando com 4 caras. E eu estava com 4, armados. Eu apenas fui, talvez, mais malicioso e mais hábil, no sentido de já estar prevendo um assalto, prevendo uma abordagem, e utilizei a minha estratégia. Qual é? Pisa no freio, que eles não esperam que eu vou pisar naquele momento. O carro deles passa um pouco à frente, o camarada, eu fico fora da linha de tiro dele, mas eles não ficam fora da minha linha de tiro, porque eu passo fogo neles. Aí, para resumir a história, eram 4 camaradas, aí eu fiz contato com a sala de operações do 15º Batalhão, para pedir apoio. O carro saiu devagarzinho, como se fosse, sabe, aquele cara manco, o carro manco, tipo, levanta um lado, eu tô baixo, eu tô fundo, mais ou menos isso aí. Você deu destaque que continuava freando, né? Que te chamou a atenção. Exatamente. Por quê? Por quê? Porque depois analisando, os caras foram presos, 2 estavam... Você conseguiu acertar? Eu acertei os 4. Os 4. Mas 2 ficaram num posto de saúde, num posto de saúde, acho que Parada Modelo. Eles foram para lá, buscaram... Eu já conhecia aquela região, porque eles atuavam ali. Eles foram para Parada Modelo. O destacamento... Tinha um destacamento mais à frente do 15º Batalhão, eu sabia, porque de vez em quando eu passava ali, fui até eles e pedi um apoio. Isso já era, sei lá, 10h30, 11 horas da noite. Aí o sargento do destacamento botou a tropa dele perfilada, embarcaram no patamo, vamos lá, pela referência, se tem gente baleada, devem estar em tal local. Os policiais são malandros, né? Chegamos na frente do posto de saúde, tinham 2 deles passando como se fossem transeuntes comuns, os policiais já foram em cima, seguraram,
A fundada suspeita, meu irmão. Tá vendo, nossos magnânimos? É a fundada suspeita que deve prevalecer no serviço policial. Quem sabe disso somos nós. E nós devemos estar alheios a esse entendimento que não serve de nada. Não serve para nada na nossa sociedade. Os policiais foram em cima deles e outros entraram no posto de saúde, verificaram que tinham outros 2 sendo atendidos e ali já foram feitas as prisões. Fomos até o carro, encontramos as armas. O carro estava numa ruazinha lateral, na frente de uma casa que tinha um portãozinho com um telhadinho, as armas estavam ali em cima. Esconderam, né? Para depois ir lá buscar. Se ninguém percebesse, estava safo. Cada um com o seu prejuízo. Esses 2, um deles era o motorista. O motorista tinha levado um tiro no nariz. Uf. E que possivelmente pode ter sido o primeiro. Eu analisei depois, era um Fiat Uno, tem aquele vidro grande traseiro, e estava exatamente. Mas por que você acha que o tiro no nariz poderia ter feito com que ele freasse? Porque no banco dele, motorista, tinham mais 2 impactos. Perfuraram o banco, o encosto do banco, e ele não tinha tiro nas costas. Tá certo? Então, ele levou o primeiro tiro no nariz, abaixou a cabeça e se enrolou ali e foi freando o carro. E uma gritaria no carro danada. Os 2 que estavam atrás, eles levaram tiros. Os 2 que estavam atrás, vamos imaginar, eram 4. O lado direito do carro, que foi mais impactado. Esses 2 foram internados ali, depois socorridos para o hospital um que tem ali entre Caxias e Magé. Tem um nome específico. O cara que estava atrás do motorista, ele estava com um tiro na mão e o outro no quadril. Ele e o motorista estavam passando na frente do hospital. À noite, os policiais foram em cima dele pela fundada suspeita, mas não porque tivessem visto vestígio de sangue ou das lesões. Tá entendendo? Bom, o fato é que todos eles foram presos. Então eles continuaram no carro, né? Você deu os 30 disparos e eles seguiram. Eu fiquei aguardando o apoio da Rádio Patrulha e daquele setor do 15º. Como não apareceu dentro de um período, eu lembrei que tinha à frente um destacamento. Eu falei, vou lá para nós buscarmos reforço, porque eu já, naquela hora, eu só estava com o fuzil na mão. E o fuzil, teoricamente, eu já tinha reclamações, e para isso que eu levei o fuzil, que eu estava entrando de férias, ia me hospedar em Petrópolis e ia no dia seguinte no estande de tiro lá de Petrópolis para poder verificar que tipo de incidente era aquele que estava sendo acusado pelas nossas companhias de serviço, né? E você teve uma bela oportunidade de testar o fuzil, mas não chegou a usar, né? Para você ver. Porque preferiu... Você também não poderia comprometer o combate, né? Além da pistola estar em mais fácil acesso, né? A pistola já estava na mão, né? Sim. E eu poderia fazer tiro de dentro do carro. Sim. Eu sou... É bom nesse negócio fazer tiro de dentro do carro. Sim. E aí fez a recarga e não foi necessário utilizar o M4. Não foi necessário, porque o carro já saiu torto, né? Sim. Então, confrontou com 4 e se manteve vivo. Me mantive vivo, 4 presos, 2 morreram depois. Sim. Os 2 que estavam do lado direito, porque eles levaram uma carga extra. Porque para a munição chegar no motorista ou chegar naquele que estava antes do motorista, tinha que passar pela primeira barreira. E a barreira eram esses 2, né? E, lamentavelmente. Ninguém mandou sentar em lugar errado dentro do carro. E ninguém mandou ter ido para empreitada criminosa, né? Empreitada criminosa. E que a gente sabe que o resultado seria totalmente diferente se não fosse alguém preparado e pronto. E se eu não estivesse armado, por exemplo, como um qualquer do povo, seria submetido àquele constrangimento todo, carregado lá para esses bairros da Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, com cartão de crédito e retira isso, retira aquilo. Se eu não morresse no caminho. Eu tinha participado de um aniversário familiar da minha atual esposa. E uma segunda-feira, imagina. Na verdade, o aniversário era do pai dela. Terminou o aniversário de família numerosa. Saímos do restaurante e cada um vai para sua casa, né? E Cambuinhas é a casa dela e dos irmãos. Um sobrinho meu, eu vou dizer assim, filho do irmão do meio dela,
Quantos anos já hoje? Hoje já tem 18, na época ele devia ter talvez 11, 12 anos. Sim. Que bacana. Um adolescentezinho, um quase adolescente, mais de criança do que adolescente, por aí. Aí ele quis vir comigo no meu carro para a gente conversar, porque as crianças, os adolescentes adoram as histórias policiais. Sim. E quase todos acabam se inclinando à atividade policial pelo encantamento que possuem. Então, saímos desse restaurante, ele veio... ele pediu para vir no meu carro, não quis vir no carro do pai dele, e a minha esposa, atual esposa, consequentemente, veio no carro do irmão. Chegando lá em Camboinha, numa avenida, uma avenida principal, que ela tem um grande canteiro no meio, perto da praia. Passou do DPO, virou à direita e seguiu reto. Não, chega direito, você pode ir reto ou virar à esquerda para contornar. Porque Camboinha faz isso aqui, ó. Isso, é uma única entrada. Aí o irmão dela parou o carro, e era um carro tipo uma SUV, com vidros escuros, parou na porta da casa dela, e eu com o meu carro parei atrás, assim, uma distância de, sei lá, 2 metros. Aí eu falei, Vitor, vamos sair de dentro do carro, porque a gente sabe que dentro do carro você tem uma visão reduzida, uma percepção menor, e acaba sendo um alvo, assim, num espaço muito restrito. E o moleque tirando onda, dando rolé com tia caveira. Exatamente, e perguntando, e querendo conhecer uma coisa e outra. Sim. De repente, isso já meia-noite, de repente eu vejo 2 camaradas do outro lado da pista se aproximarem numa motocicleta, sem capacete. Isso não é comum, né? Não existem comunidades ali perto de Camboinhas, muito próximas, mas, de uma forma geral, tem alguma coisinha por ali. Aí os camaradas vêm devagarzinho, aí viram 2 carros por meia-noite, passaram aquele trecho todo sem ver nada para poder faturar. Aí quando viram os 2 carros, em tese dando bobeira ali, de bobeira, batendo papo. Vamos fazer a festa. E eles estavam tão convencidos que fariam a festa, que eles estavam sorridentes entre eles, conversando como se tivessem saído de um jogo de futebol onde o time deles tinha sido vitorioso. E ali também não é comum ter esse trânsito de 2 caras numa moto, sem capacete. Segunda-feira, meia-noite, não tem movimento nenhum. Camboinhas é um bairro como se fosse um grande condomínio. Sim. Mas com as características de um grande condomínio. Um movimento pequeníssimo. Ainda mais esse horário, numa segunda-feira. Sim, sem comércio, sem nada. Não tem comércio ali dentro, comércio. não tem comércio ali dentro. Aí, os camaradas passam, eu olho assim, eu já estou do lado de fora do carro, com o Vitor ao meu lado, e a gente conversando. Naturalmente, o Vitor estava mais vidrado em outras coisas do que propriamente nesse cenário ao redor, né? Aí, os camaradas passam por mim. Teu carro era uma caminhonete também ou o carro do cunhado? Meu carro era um carro esportivo, baixo. Aí os caras fazem um retorno, mais ou menos, sim, 70 metros de onde nós estávamos. Aí vem devagarzinho, conversando entre eles, e quando chegam perto de nós, eles fazem um cumprimento no sentido, boa noite. Mas o objetivo, na minha opinião, era verificar quem estava na caminhonete. Porque a caminhonete tinha vidro escuro. O meu carro não tinha vidro escuro e, teoricamente, eles viram que não tinha ninguém dentro. A referência do carro de trás era eu e uma criança, quase adolescente. Aí eles olharam, tinha Só que não se, um senhor de cabeça branca e uma criança, com todo respeito aí, mas eles não conhecem quem é. Exatamente. Mas eles não se convenceram porque talvez não tenham tido a verdadeira noção de quem estava na caminhonete. Aí eles pegaram mais à frente outro contorno, melhor, retorno, e assim fizeram. Voltaram novamente pelo outro lado. Passaram. Porra, pediram também, né? Passaram na nossa frente. Perdidos. E fizeram retorno novamente. Aí, porra, que história é essa? Era para eles terem percebido. Foi, porra, a gente vai ficar aqui fazendo zigue-zague na frente dos camaradas
e os camaradas não vão embora, ou não vão entrar no carro, sai acelerando, ou não vão entrar em casa. O que está acontecendo? Será que estão tão bobos assim? Mas o delinquente, ele acha... Está acostumado a ganhar muito, né? Exatamente. Muito. Eles acham que pela impetuosidade, pela surpresa e por muitos outros fatores, eles dominam qualquer um. Nessa segunda passada, eu já tinha falado para o Vitor, assim, Vitor, vai para trás do carro do teu pai. E os caras também não perceberam muito, não. Eu fiquei sozinho ali naquele corredor, entre um carro e outro, mas já com a minha arma na mão. E os familiares perceberam? Sua esposa e o cunhado? A minha atual esposa percebeu. Ela ficou assim, ansiosa e aflita. Pela moto, né? Exatamente. Pela aproximação da moto. E o que aquilo poderia representar. Principalmente que o Vitor foi na direção dela, ela estava fora do carro, e eu fiquei assim, diante daquele corredor, ou seja, entre os dois carros, e esses camaradas que a qualquer momento iam parar na minha frente para poder vir na minha direção. E foi o que aconteceu. A moto chegou, deu uma meia trava, o camarada que estava armado com uma pistola no banco do garupa, ele empurrou o banco e saltou. A moto foi andando devagarzinho, mas quando eu vi a arma na mão dele, e ele falou, perdeu, novamente aquela história do perdeu, eu não sei por que esses caras têm tanta necessidade de utilizar essa expressão, perdeu. Eu já comecei a jogar nele ponto .40, bolas de ponto .40 nele. Ele fez ainda 2 disparos na minha direção, que não me atingiram, né? Aí vai aquela história, em razão de começar a perder óleo e sentir falta de pressão, o camarada quis correr, mas não deu tempo, que caiu. Eu fui na direção dele, afastei a arma dele, mas o motociclista, quando começou os disparos, saiu acelerando, foi embora. O registro foi feito na delegacia, o procedimento foi adequado. Eu fiz um reconhecimento posteriormente, eu tinha percebido detalhes, e assim, como eu descrevi... Que deu fuga, né? Do camarada que fugiu. Sim. Como eu descrevi, os policiais militares daquela região fazem, porra, só pode ser fulano. Porque muitas das vezes tem característica, porra, o cara que atua nessa região, só pode ser fulano. E ele foi preso aproximadamente, vamos imaginar assim, eu vou aumentar, mas uns 60 dias depois. O segundo, foi preso. Agora, o interessante é que os dois, eles eram originários do Rio de Janeiro. E naquela brincadeira de Sérgio Cabral anunciando o PP saíram do Rio de Janeiro e foram lá para Niterói. Muitos foram. Aí está mais um exemplo, que eu tenho a prova de que isso aconteceu. E aí, então, você conseguiu balear um, o outro deu fuga, e aí tu fez a ocorrência, ele não morreu. Não morreu? Morreu, Tá. Vazou morreu óleo, mesmo. Vazou óleo, perdeu pressão, foi pro Jangal. Tá bom. E a família, cara? A minha? Com tudo família, isso, com o disparo. O Vitor, que agora ele tá no chat, que se acusou aqui, mandou um abraço, tio. E ele disse que lembra como se fosse hoje. E tá na memória dele, e por isso que tá nascendo aí, porra, mais um leão pra vir pra polícia, quem sabe, né? Eu me lembro que o mais recente, eu tava com o carro da minha atual esposa. Isso, perfeito. Alguém falou isso aqui no chat. E o pessoal da equipe pegou ali, né? E eu filtrei aqui também, que eu passei o olho e vi. Eu já tinha esquecido, mas é isso. Da minha atual esposa. Era um Evoque, um Range Rover. Porque eu não andava com o carro dela. Mas não sei porque que esse dia eu estava com o carro dela. Pode ser que eu tenha feito alguma outra coisinha e tal. Eu gostava de andar no meu carro. Aí, saí do trabalho tarde, recebi a visita de um primo. Eu estava trabalhando nessa época, já estava assim, inativo, né? Uhum. Já tinha sido, como algumas pessoas podem assim, imaginar, eu estava na reserva remunerada da corporação, é como se eu tivesse aposentado. Aí recebi a visita de um primo, velho de guerra, no meu trabalho, conversamos até tarde. Saí do trabalho por volta das 22 horas, ofereci para ele uma carona até o metrô de São Francisco Xavier, Tijuca. Deixei ele na porta do metrô, ele desceu as escadinhas, falei, bom, vou embora. Peguei a Doc Lobo, estava indo para a Zona Sul,
e entrei na Rua do Bispo. Aí, nesse momento, eu estava até falando com a minha esposa ao telefone, que ela me ligou. Tá onde? Eu estava falando. Aí eu estou olhando aqui pelo retrovisor, e naquela época nós tínhamos muito uma... Naquela época eu vou dizer... Acho que 2018 ou 2019, até aquilo ali. Recente. Nós tínhamos aquele tipo de abordagem onde você para no sinal, de repente o carro da frente abre as portas, olha pelo retrovisor, delinquente, olha pelo retrovisor, vê que tem interesse no seu carro ou no que você pode representar em razão do carro, abre as portas e vem na sua direção, os 4 desembarcam, vem na sua direção para te assaltar. Eu já me preparei para isso também. Eu não vou me render. Eu vou passar fogo neles. Aí quando eu pego a Rua do Bispo, e ela tem uma pequena inclinação até chegar numa outra transversal. Tinha um ônibus parado, sinal fechado. Eu não tenho pressa para poder chegar no sinal e ficar parado. Diminui a velocidade e fui devagarzinho. De repente, eu vejo um carro vindo pela minha direita em alta velocidade. Que não dava para ver que tipo de carro era, mas era um carro em alta velocidade. Aí eu pensei, ou esse cara vai entrar na traseira do ônibus, ou isso é mais um daqueles modelos de assalto, onde o camarada vem, entra na sua frente, te fechando, desembarcam e iniciam o assalto. Eu sempre ando com a arma na mão. O carro entrou na minha frente e parou. Ficou naquela posição transversal. Eu falei assim, pronto. Já está caracterizado o assalto. Só que eu não preciso sair para poder dividir com eles ali fora. Eu vou esperar o primeiro a sair. O primeiro que saiu já passa o fogo. Foi um camarada que estava no banco traseiro do lado direito. Quando ele saiu e eu vi que ele estava com uma pistola na mão, eu já fiz, da posição que eu estava, 2 tiros em cima dele, de dentro do carro. Ele fez 2 tiros na minha direção. Um dos tiros dele passou marcando o capô do carro. Aí bateu naquela emenda de painel, onde é que tem o para-brisa, e ali subiu. Sim. Foi pro teto. Eu diminui um pouco a silhueta nesse ínterim, né, rápido, e fiz mais 2 tiros nele. Ele abaixou, o nego puxou ele de dentro do carro e saíram acelerando. Eu fiz 4 disparos, estava naquela condição. Imediatamente, eles estavam preparando para poder acelerar. Eu fiz um golpe, retirando aquele cartucho da câmera, e aí sim, porque eu tinha controle de retrovisores, estava vendo que não tinha ninguém atrás, passei para a área externa, entre o carro e a porta aberta, descarreguei o restante do carregador neles. Não satisfeito, remuniciei, entrei no carro e fui atrás dos caras. Claro, se eu encontro eles, eu acabo de afundar o navio deles. Aí encontrei uma radiopatrulha próxima à universidade, que tem ali Estácio. Encostei ali na viatura, porque eu falei, eu já não estou vendo os caras lá na frente. Antes que eu pareça também dentro de uma possível ocorrência ou divulgação de outras pessoas fazendo referência ao meu carro, e os policiais venham na minha direção como se eu fosse o suspeito, parei ali para poder logo informar a ocorrência, o tipo de carro que era um Honda Fit, e o fato em si. Aí os policiais rapidamente pegaram o rádio da viatura, já comunicaram a ocorrência para outras viaturas, e eles foram na direção do Estácio, porque na área do 6º Batalhão tinha muitos delinquentes. Na área do 1º, Estácio, Mineira, etc., que eles saíam para praticar roubo na área do 6º e voltavam para lá, né? Porque ali é quase de vida diária, e acaba atrapalhando um pouco a perseguição. Não sabem se é dali ou de outro lugar, né? Mas ali eu fiquei, teoricamente, no prejuízo do vidro perfurado, né? Mas, se não fosse a minha reação, eu poderia estar em qualquer outro lugar, né?